não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então diz ele, Narciso busca nele próprio o segredo do mundo e é por isso que fracassa em enxergar-se. Esse segredo divino lhe é mais íntimo do que ele mesmo. É a intimidade do ser puro. Por que é a intimidade do ser puro? É porque o ser puro é ato, ele não é uma coisa, ele não é um ser no sentido estático, substantivo da coisa, mas é ato, quer dizer, é criatividade permanente. Tá certo? E, portanto, nós só podemos ter algum acesso a ele mediante o conhecimento de nós mesmos como força criadora. Portanto, não é um conhecimento, vamos dizer, de contemplação, um conhecimento de imagem, não é um conhecimento de tipo descritivo, conceptual, que você diga eu sou assim ou eu sou assado, etc, etc. Daqui a pouco nós vamos aprofundar isso no outro texto. Dele não há imagem, ele não habita essa fonte que se reflete no olhar de Narciso e que retorna ao seu mistério uma vez abolido esse olhar. Ele não se mostra senão a um olhar puramente espiritual, para além de todas as imagens e de todos os espelhos. Essa experiência, então, elas têm, vamos dizer, duas fases, duas etapas, pelo menos. Quer dizer, a primeira é você apreender-se a si mesmo como força agente e criadora. E o segundo é você perceber que esta força agente e criadora, embora ela seja você mesmo, a possibilidade dela não é criada por você mesmo. Quer dizer, você é uma força criadora, mas essa força criadora só existe em função, vamos dizer, do ato que está subentendido em todo o universo. Então, quer dizer, o único contato que nós temos com esse ato é através do nosso próprio ato criador. Então, primeiro perceber o seu e depois perceber o que está por baixo dele. Se bem que esta percepção, de algum modo, ela é instantânea para algumas pessoas. Embora seja instantânea, isso não quer dizer que você tome consciência dela imediatamente. Né? Tudo aquilo que no mundo posso... quando ele diz para além de todas as imagens e de todos os espelhos, quer dizer, como é que eu posso tomar consciência de uma coisa em mim que eu não posso visualizar, que eu não posso nem descrever, nem conceptualizar de maneira alguma. Então, isso quer dizer que você só pode tomar consciência dela no próprio ato. É assim, quando você está correndo, como é que você sabe que você está correndo? Você olhou você correndo? Não, você... é o próprio ato que te informa sobre ele. Portanto, este ato criador, esse exercício da liberdade humana, ele não pode ser representado, ele só pode ser vivenciado, e você toma consciência dele na hora que você o está vivenciando. Então, é a própria força criadora que toma consciência de si própria no instante em que age. Tudo aquilo que no mundo posso imaginar de mais nobre e de mais belo, tudo que mostra a mim a marca do valor e que posso amar, é isso que é a minha intimidade mais profunda. E, fugindo dela sob o pretexto de que sou incapaz ou indigno dela, é de mim mesmo que fujo. As coisas mais superficiais e as mais baixas, que me atraem ou que me retêm, não são senão uma distração que me afasta de mim. Não propriamente porque não posso suportar o espetáculo daquilo que sou,
mas porque não tenho a coragem de exercer as forças de que disponho, nem de responder às exigências que encontro em mim. Você vê que na vida moderna, e particularmente no Brasil isso é mais agudo ainda, existe uma tendência muito forte de tentar descobrir a intimidade da pessoa, vamos dizer, escavando as suas misérias, as suas fraquezas, os seus complexos, os seus medos, os seus preconceitos, etc, etc, e achando que aí está, né, o segredo do cara. Acontece que esses elementos, vamos dizer, negativos, elementos de peso, eles estão presentes de algum modo em todas as pessoas, eles são mais ou menos iguais em todo mundo. Quer dizer, ainda não se inventou um complexo novo, né? Também, vamos dizer, um mau instinto novo. Tudo isso está presente igualmente em todas as pessoas, e quanto mais você escava, mais você vai ver que as pessoas são iguais. Portanto, esses elementos eles não definem a individualidade do sujeito. Eles definem exatamente o contrário, quer dizer, tudo aquilo que nele resiste à individualidade. Não é isso? Então é claro que em algumas pessoas, esses elementos de passividade e de peso, eles podem predominar a ponto de esmagar completamente a individualidade. Pode acontecer isso. Mas isso, nem aí isso quer dizer que essa individualidade será caracterizada por esses elementos. Ela será caracterizada pela força criadora que foi esmagada e derrotada. Então essa pessoa se define mais ou menos como uma possibilidade que não foi. Essa é a nossa vida inteira que poderia ter sido que não foi. Então, vamos dizer, quando o sujeito fracassa, o que o define não é o fracasso, mas aquilo que nele fracassou. Isso quer dizer, se não há um projeto, não há uma possibilidade superior, você não tem como falar de fracasso. Quer dizer que mesmo no fracasso, mesmo no caso de total esmagamento da personalidade real pelos elementos opositivos, ou pelos elementos de peso e de resistência, de passividade, mesmo nesses casos, não são esses elementos que definem e distinguem aquele indivíduo. Para compreendê-lo, então será preciso procurar qual o elemento de liberdade criadora que ficou para trás, que foi deixado para trás e que foi esmagado. Aí sim você vai compreender de que se trata. Isso quer dizer que o eu, segundo Lavelle, ele não é uma coisa pronta, ele não é um objeto. Ele nunca se apresenta a você como um objeto. Tá certo? Ele só pode ser compreendido como um ato, e portanto como uma coisa que está se fazendo, e que está se fazendo o tempo todo. E que está se fazendo, está indo em direção a alguma coisa. Então é essa coisa em direção à qual o eu está indo, isto é que é o eu. Portanto, aquilo que foi escolhido pelo indivíduo como, vamos dizer aqui, o que tem a marca do valor, aquilo que ele pode amar, aquilo que ele pode imaginar de mais nobre e de mais belo. Quer dizer, é isto que realmente vai defini-lo. Evidentemente, a situação dele não é definida só por isso, é definida por isto e pelos fatores opositivos e, por assim dizer, pela resultante que se forma entre essas duas linhas de fatores num dado momento. Tá certo? Em suma, conhecer uma pessoa é conhecer o que ela quer. E o que ela quer, no entender dela, de mais alto e de mais nobre. É somente isso que a diferencia. E é somente aí que você tem uma régua para você medir o estado atual da pessoa. Vamos dizer, pela sua maior ou menor em intensidade de realização desse, vamos chamá-lo assim, de ideal. Por assim dizer. A palavra não é muito adequada, mas fica assim por enquanto. Não podemos descobrir que nosso ser reside nessa intimidade secreta, onde ninguém penetra senão nós mesmos, sem apelar à introspecção para conhecer. Então, quer dizer, o método para conhecer é introspecção. Mas o eu não é senão uma possibilidade que se realiza. Ele não está jamais feito. Ele não cessa de fazer-se. É por isso que há duas introspecções, dois tipos de introspecção. Uma que é a pior das coisas e que me mostra em mim todos aqueles estados momentâneos em que não cesso de me comprazer. A outra, que é a melhor, e que me torna atento a uma atividade que me pertence, a potências que eu desperto e que depende de mim colocar em ação, a valores que busco reconhecer a fim de lhes dar um corpo. Quando ele fala desses
o tipo de introspecção que mostra em mim esses estados momentâneos nos quais me comprazo, não quer dizer que são somente aqueles estados que me dão prazer. Ao contrário, a contemplação dos meus erros, dos meus pecados, dos meus supostos defeitos, daquelas partes vergonhosas que eu não quero mostrar a ninguém, etc. Tudo isso está incluído aqui. É esse tipo de introspecção que ele diz que não serve para coisa nenhuma. Tá certo? Ele diz que a introspecção só vale quando ela mostra em você as potências que você desperta, as forças que você desperta por sua própria atividade criadora e pelo exercício da sua liberdade. Então é isso que você tem que buscar em você. O conhecimento dos seus defeitos, dos seus pecados, etc, etc. Tudo isto é de uma ociosidade monumental. Agora, se você disser, mas então por que dizem para nós que o Espírito Santo nos revela os nossos pecados? Por que nós devemos conhecer os nossos pecados e nos arrepender deles? Não é isso? Então eu digo, meu filho, quem tem que despertar isto é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, senão o próprio ato do ser puro que está subentendido em tudo o que existe? Então, não se trata de você ficar rebuscando os seus pecados, meus filhos. E muito menos de você dar a isso o nome de exame de consciência. Trata-se de você buscar a única coisa necessária, que é exatamente este segundo tipo de introspecção que ele fala, que é aquele que mostra para você a sua liberdade em ato. E no instante em que você se instala aí, então aí você está ligado realmente com o ato do ser puro. Tá certo? E neste instante você pode começar a ter o discernimento de saber onde foi realmente que você errou. Mas só em função do exercício da sua liberdade. Preste bem atenção. Você dizer, o que é o pecado, o que é o erro? Bom, a rigor é aquilo que se opõe a esta liberdade e aquilo que se opõe, vamos dizer, ao ato do ser puro que está criando a sua liberdade naquele mesmo momento. É isto que é o pecado. Mas, socialmente falando, e na cultura em geral, o pecado é aquilo que se opõe a um conjunto de regrinhas que você aprendeu. Ou que se opõe àquilo que você acha que é o julgamento do seu grupo de referência. Ou o julgamento do padre, ou o julgamento do Olavo, ou o julgamento de quem quer que seja. Então você está colocando o pecado e a graça no mesmo plano. Você está entendendo? Aqui está o pecado, que é o que é errado, e aqui está a graça, que é o certo. Mas acontece o seguinte, eles não estão no mesmo plano. Você não tem como compará-los, não tem aqui a tabelinha do certo e do errado. Existe, por um lado, a sua liberdade criadora, que é a própria presença de Deus dentro de você, e existe aquilo que se opõe a ele. Que se opõe, seja, vamos dizer, pela atração de prazeres, tentações, etc, etc, seja pelo efeito do remorso, que é o ódio que você tem a si mesmo, o desprezo que você tem a si mesmo, etc, etc, e que, evidentemente, vamos dizer, os desejos entram em luta contra essas emoções negativas, mas estão ambos no mesmo plano. Eles não fazem parte apenas do que nós podemos chamar o eu descritivo, quer dizer, é o eu como coisa. E se você entra nesse jogo, você está liquidado, está acabado. Está entendendo? Então, você veja, esses dias eu assisti aquele vídeo sobre Garabandal, a visão que as meninas tiveram em Garabandal, e elas dizem o seguinte, diz que num dia, qualquer um dia desses, vai acontecer um imenso acontecimento de ordem cósmica, né? E nesse instante será para cada pessoa como se o mundo tivesse parado e ela estivesse absolutamente sozinha diante de Deus dos seus pecados. Quer dizer, elas vão saber os seus pecados naquele momento. Eu digo, uai, mas será que eu não sei os meus pecados? Não, eu não sei, eu não os conheço verdadeiramente. Por quê? Eu não tenho a menor ideia do efeito que eles desencadearam em volta. Eu não sei realmente o que eu fiz. Então, quer dizer, se precisa um acontecimento desta magnitude para eu me ver sozinho diante de Deus, quer dizer que isto não é fácil.
Portanto, você ficar escarafunchando seus pecados não vai resolver coisa nenhuma, meu filho. Você tem que se aproximar, vamos dizer, deste núcleo criador que é você, tá certo? E você ali observar e sentir, primeiro, a sua liberdade criadora. Segundo, a ação divina que instaura essa liberdade para você. Porque você exerce, mas não é você que a cria. Você se aproxima dela. Bom, de certo modo é você que a cria, mas você não cria a possibilidade dela. Você vê que a liberdade do ser humano, a liberdade criadora do ser humano, não tem como ser explicada por nenhuma causa externa, porque ela é causa sui. Ela é a única causa de si mesma, tá certo? Mas daí você pode perguntar, mas como isso é possível? Se a minha liberdade fosse, a liberdade que eu estou exercendo nesse momento, fosse inteiramente a causa de si mesma, ela teria que ser a origem de si mesma. Então eu teria que ter existido eternamente. O que evidentemente eu sei que não aconteceu, eu sei que nasci no dia tal, às tantas horas, etc, etc, etc. Isso quer dizer que a minha liberdade expressa, vamos dizer, uma liberdade que preexiste a ela, que preexiste eternamente, que é a liberdade do próprio ser criador, a liberdade divina. Então o exercício da nossa liberdade nos coloca imediatamente em contato com a sua raiz ontológica, que é a liberdade divina. E aí você tem, pela primeira vez, não a revelação total dos seus pecados, como prometido em Garabandal, mas pelo menos você tem uma consciência mais clara do que são os seus pecados e do que não é. Do que foi seu pecado e do que não foi. Você tem uma visão mais clara, porque você está olhando isso, vamos dizer, com os olhos de Deus e não com os seus. Você está se colocando diante do julgamento divino, da opinião divina, não da sua opinião. Agora, o que as pessoas fazem normalmente quando elas procuram os seus pecados e fazem o que elas chamam de exame de consciência, elas estão apenas se julgando a si próprias dentro do seu próprio tribunal, nivelando, portanto, o pecado e a graça, como se fossem partes da personalidade dela. E é fácil você entender que isto é uma tremenda blasfêmia. Então, o que está escrito na Bíblia? Buscar primeiro o reino de Deus. Não falou buscar primeiro os seus pecados. Se você não está buscando o reino de Deus, se você não participa dele de alguma maneira, o que você vai fazer com os seus pecados, meu Deus do céu? Então, o esforço tem que ir na direção do conhecimento da força criadora e não dos seus defeitos e não dos seus pecados. E é assim também que você tem que olhar os outros. Os outros seres humanos que você conhece, eles só são humanos porque eles têm essa liberdade. Não é porque eles pertencem à mesma espécie biológica. Aliás, toda a ciência nos ensina, embora nós não precisamos ser evolucionistas, para entender que os limites entre as espécies biológicas não são muito nítidos. Então, não é a identidade de espécie biológica que nos demarca. O que nos demarca é o exercício desta liberdade criadora que nós temos e nenhum animal tem, por mais evoluído, entre aspas, que ele seja. Então, é isso que você tem que olhar nas pessoas. E essa liberdade criadora aparece nelas pelo que nós chamaríamos os seus ideais, por aquilo que elas querem ser, por aquilo que elas concebem de mais alto e de mais nobre que elas estão tentando ser. É só aí que você vai conhecer a pessoa e saber onde ela está. Ela vai estar numa determinada fase, num determinado capítulo da sua luta para incorporar esses valores e para realizá-los aonde? No mundo. E realizá-los no mundo é o quê? É realizá-los para as outras pessoas. Ou seja, é o que elas estão tentando dar aos seus semelhantes que as caracteriza e que as diferencia, e é só por isso que elas podem ser medidas. Estão entendendo? Então, se nós podemos falar de defeitos ou falhas do indivíduo, vamos dizer, são só, vamos dizer, aquelas fraquezas, aqueles elementos passivos que se opõem à sua realização. Não são as fraquezas e pecados, não são elementos substantivos presentes, que estão presentes como está presente fisicamente, sei lá, a cor ou a estatura do camarada. Não é assim. Isso quer dizer que você conhecer, por exemplo, os complexos de infância do sujeito não ajuda a conhecê-lo de maneira alguma. Porque isso seria a mesma coisa que você querer, sei lá, avaliar a qualidade de um sapato
pela pedra onde ele tropeçou. Isso não faz o menor sentido, né? Ou julgar o automóvel pelo prego que lhe furou o pneu. Está entendendo? Então, o que as pessoas acham que é conhecimento, e no Brasil isso é endêmico, procurar intenções inconscientes, fraquezas inconscientes, etc. Isso aí é um vício de brasileiro. Isso aí é uma espécie de masturbação ao contrário, tá entendendo? Porque a masturbação, pelo menos, o sujeito tem um objetivo um pouco mais nobre, que é o seu contentamento. Agora, isso aí é uma masturbação que não é para contentar você, é só para descontentar o outro. E tem gente que acha isso, né, uma delícia. No Brasil, aqui nos Estados Unidos não é tanto. Existe também, mas não é tão maníaco quanto no Brasil. Então é o seguinte, vamos parar já. Tá bom? Então, sobretudo quando você discute com alguma pessoa que lhe parece desprezível, você tem que lembrar o seguinte, que ela só pode ser desprezível porque ela apostou na parte pior dela, em vez de exercer a sua liberdade criadora. Está entendendo? Então, ela é desprezível, não em comparação com a sua digníssima pessoa, mas em comparação com o que ela poderia ser e deveria ser. Portanto, em comparação com as qualidades que estão lá embutidas. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.